Bom, o vídeo cortou ali na hora que eu estava falando sobre o crítico literário. Eu vou começar de volta aquele parágrafo. Aliás, havia entre elas um monstrinho abominável, um tal crítico literário, também chamado de sabichão ou critiqueiro. Esses pequenos espíritos, às vezes alguns autores criticam os críticos literários, né? Eles falam mal dos críticos literários e chamam de sabichão, porque é assim, eles vão lá e falam, isso é ruim, olha, esse livro tem esse defeito e esse outro defeito, só que eles mesmos não conseguem fazer o livro, né? Mas tem outras pessoas que não, tem outras pessoas que acham que é importante um crítico literário porque ele vai ajudar as pessoas a ver o que é bom e o que é ruim e ensinar as pessoas a ver as coisas boas, né? Então acho que depende do crítico literário. Esses pequenos espíritos normalmente passam sua vida criticando livros. Até hoje não se conseguiu descobrir exatamente por que afinal essas criaturas existem. E o mago só o mantinha cativo para, através de longas observações, tentar descobrir. Então essa é uma pergunta para você pensar. Quando acabar o vídeo, ou você pode pausar o vídeo e pensar. O crítico literário, né? Ou, por exemplo, aquele homem que vai no restaurante, come a comida, e aí dá estrelas para o restaurante, dizendo se a comida é boa, mais ou menos, excelente. Existe alguma utilidade para eles? Ele pode ajudar as pessoas de alguma forma? Isso é importante. E se pode, que tipo? Como que ele pode ajudar? E se não pode, então não deveria desistir? Essa que é a pergunta que eu quero que você tente responder. Tinha quase a certeza de que poderia utilizá-lo de algum modo para atingir seus objetivos. Naquele momento, no entanto, nem ele o interessava mais. Por força do hábito, bateu com os nós dos dedos em alguns dos vidros. Ó, os nós dos dedos são esses daqui, né? Ó, aqui são os nós dos dedos. São esses ossinhos aqui também. Não aconteceu absolutamente nada. Claro que todos estavam hipnotizados, né? Finalmente, Errônios chegou a um quartinho em cuja porta estava escrito: Cantor de música de câmara, Maurísio de Mauro. O pequeno cômodo, que cômodo é um outro jeito de falar sala, né? Salinha. O pequeno cômodo tinha todo o luxo que um gato mimado poderia desejar. Havia várias poltronas velhas para afiar as garras, por toda parte havia novelos de lã e outros brinquedos. Sobre uma mesinha minúscula havia um prato com creme de leite e vários quitutes apetitosos. Quitute é uma coisa boa de comer, né? Como um brigadeiro, um beijinho. Provavelmente não para gato, né? Havia até um espelho na altura de um gato, no qual o bichinho podia se admirar enquanto se limpava. O ponto alto era um cestinho confortável em forma de cama, com dossel e cortinado azul. Dossel é como se fosse uns palanquinhos assim, e que faz uma cabana em cima da cama. Tipo cama de princesa, sabe? E daí o cortinado que fica em volta. Antigamente para sei lá, talvez não entrar mosquito, e também para esconder, para ninguém poder ver a pessoa dormindo se entrasse no quarto. Então o gatinho tinha tipo uma cama de príncipe, né? De princesa. Nessa caminha dormia um gatinho gordo, todo enrolado. Bem, a palavra gordo talvez não seja adequada. O gato, na verdade, era redondo, como uma bola. Como seu pelo era de 3 cores, marrom, ferrugem, preto e branco, ele mais parecia uma almofada com excesso de enchimento, com 4 perninhas meio curtas e um rabo lamentável. Quando Maurísio, não sei se eu li Maurísio da outra vez, mas é Maurísio, não Maurício. Maurísio, quando Maurísio, porque provavelmente parece um nome italiano, né?
Quando Maurício, pouco mais de um ano atrás, chegara ali a serviço do Conselho Supremo dos Animais, estava doente, maltratado, e era tão magro que dava até para contar suas costelas. No início ele fingiu para o mago que tinha aparecido por acaso e foi se saindo muito bem. Mas ao ver que, além de não ser expulso, estava sendo mimado até demais, esqueceu-se depressa de sua missão. Logo estava totalmente seduzido pelo homem. Aliás, não era difícil seduzi-lo. Era só utilizar o que lhe agradava e lhe proporcionar aquilo que ele imaginava que fosse um modo de vida refinado. Nós, da nobreza, ele explicava várias vezes para o mago, sabendo exatamente o que é bom. Não, nós da nobreza, ele explicava várias vezes para o mago, sabemos exatamente o que é bom. Mesmo na miséria, mantemos o nível. Esse era um dos seus discursos favoritos, embora ele mesmo não soubesse bem o que aquilo significava. Algumas semanas depois ele dissera ao mago: talvez a princípio o senhor tenha me tomado por um gato de rua qualquer, mas o censuro por isso. Quando eu censuro uma pessoa é como se fosse dar uma bronca, né? Mas eu censuro por isso. Afinal, como o senhor poderia imaginar que na verdade eu não o censuro por isso? Quer dizer, eu não reprovo você, eu não te dou uma bronca por isso. De você pensar que eu só era mais um gatinho normal. Afinal, como o senhor poderia imaginar que na verdade eu pertenço a uma antiga família de cavaleiros? Na família de Di Mauro houve também muitos cantores famosos. Talvez o senhor não acredite, porque minha voz tem andado meio ruim ultimamente. De fato, sua voz mais parecia de sapo do que de gato. Ele prosseguiu: no entanto, já fui um famoso menestrel e conseguia com minhas canções amolecer os corações mais empedernidos. Menestrel é um tipo de cantor, que era bem famoso, por exemplo, na Idade Média. Aliás, meus antepassados são de Nápoles, viu? É italiano mesmo, como eu falei. Conhecida como o berço de todos os cantores verdadeiramente grandiosos. O lema de nosso brasão era beleza e ousadia. E todos os meus parentes sempre tiveram uma dessas qualidades. Mas então fiquei doente. Quase todos os gatos da região onde eu morava ficaram doentes de repente. Pelo menos os que tinham comido peixe. E peixe é a comida favorita dos gatos aristocráticos. Só que aqueles peixes estavam contaminados porque o rio de onde vinham tinha sido envenenado. Por isso perdi minha voz maravilhosa. Quase todos os outros morreram. Agora toda a minha família está junto do grande gato no céu. Que deve ser tipo o deus dos gatos, né? O grande gato que fica no céu. Embora Errônios fingisse estar abalado com a história, ele sabia muito bem como o rio tinha sido envenenado. Fingiu ter pena de Maurício e até chegou a chamá-lo de herói trágico, o que deixou o gatinho muito satisfeito. Se você quiser e se confiar em mim, foram as palavras do mago, vou cuidar para que se restabeleça e recupere sua voz. Mas vai precisar ter paciência, pois isso leva tempo e terá de fazer tudo o que eu mandar, combinado? Claro que Maurício concordou. Desde esse dia, ele passou a chamar Errônios de caro maestro. Raramente voltava a pensar na missão do Conselho Supremo dos Animais. É claro que ele nem imaginava que Beelzebub estava sabendo havia muito tempo, através de seu espelho negro e de outros meios de informações mágicos, por que o gato tinha sido enviado à sua casa. E o conselheiro secreto tinha resolvido imediatamente aproveitar-se da pequena fraqueza de Maurício para torná-lo inofensivo, sem despertar suspeitas. De fato, o gatinho sentia-se no País das Maravilhas. Comia e dormia, dormia e comia, ficava cada vez mais gordo, cada vez mais acomodado. E até para caçar ratos ele se tornara preguiçoso demais. Entretanto, ninguém, nem mesmo um gato, consegue dormir durante semanas e meses a fio
ininterruptamente. Quer dizer, sem parar, né? Sem interrupção. Assim, de vez em quando, Maurício se levantava e percorria a casa, com suas pernas curtas e aquela sua barriga já quase se arrastando no chão de tão grande. Errônios precisava estar sempre atento para não ser surpreendido no meio de uma de suas bruxarias. Exatamente isso o tinha levado ao estado desesperador em que se encontrava agora. Por isso, lá estava ele, diante da caminha com dossel, olhando com impulsos assassinos para a bola de pelos colorida que respirava ali deitada. Maldito gato, sussurrou, é tudo culpa sua. O gatinho começou a ronronar no meio do sono. Se eu tivesse mesmo perdido, murmurou Errônios, pelo menos ainda... Não, se eu estiver mesmo perdido, murmurou Errônios, pelo menos ainda quero ter o prazer de quebrar o seu pescoço. Seus dedos longos e ossudos apalparam o pescoço de Maurício, que sem acordar virou-se de barriga para cima, esticou-se todo e ofereceu o pescoço ao carinho. O mago recuou. Não, ele disse baixinho, não vai adiantar nada. Além disso, ainda me resta algum tempo.